E a mensagem que eu quero trazer nessa manhã para todos nós, o título da mensagem é Comunhão, o que temos em comum. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você, para começar a introduzir o assunto que eu quero compartilhar nesta manhã com a igreja. O que significa a palavra comunhão? Você tem ideia do que significa essa palavra? De onde ela veio? A palavra comunhão, ela deriva da raiz grega chamada koinonia. Koinonia é a palavrinha grega. E significa o quê? Significa relacionamento íntimo, onde todos têm um mesmo propósito. Acordo, coparticipação, aonde as pessoas têm coisas em comum. Então, comunhão nada mais é do que ter coisas em comum. E a partir desse ponto, eu quero fazer agora uma outra pergunta, e essa pergunta agora ela é um pouco mais pessoal. A pergunta que eu faço para nós pensarmos é: o que temos em comum? Será que nós, sendo cristãos, temos coisas em comum? Você tem alguma ideia se nós temos coisas em comum? E se temos coisas em comum, o que nós devemos ter em comum? Eu quero iniciar essa mensagem com um texto muito conhecido por todos nós, que está no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vamos ver como os nossos irmãos viviam no primeiro século. Então vamos ver como era a vida dos nossos irmãos no primeiro século, em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 44. Lá vai dizer para nós o seguinte: Lucas, autor de Atos, vai relatar os fatos da seguinte forma dos nossos irmãos. Ele disse: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e olha que interessante, e tinham tudo em comum. Amém? Esse é o retrato de como os nossos irmãos viviam no primeiro século. O texto diz para nós que eles não tinham somente uma única coisa em comum. O texto diz para nós que eles tinham tudo em comum. Essa era a forma, essa era a comunhão que eles tinham naquele momento. A comunhão dos nossos irmãos do primeiro século era o combustível para o fortalecimento espiritual e para o crescimento da igreja. Irmãos, nós somos seres diferentes uns dos outros. Deus criou você de um jeito único, de um jeito especial. Todos nós fomos criados de forma única e especial pelas mãos do nosso Criador. Porque Ele, o nosso Criador, nos deu vida. Mas o que nós temos que entender é o quê? O que nos difere lá fora deve nos aproximar aqui como igreja. Dentro da comunhão, que é a igreja, devemos, como Paulo cita várias vezes em sua carta, devemos nos tornar um só corpo. E a igreja, então, sendo um só corpo, deve exercer cada membro deste corpo, os seus dons, para que a comunhão possa nos aproximar e não nos afastar. Eu acabei de citar Atos 2, onde os nossos irmãos tinham tudo em comum,
Mas eu quero compartilhar nesse momento algumas coisas, 3 coisas, que eu acredito serem essenciais, que nós devemos realmente ter em comum. Já entendemos que devemos ter tudo em comum, mas essas 3 coisas, para mim, eu colocaria em primeiro lugar, assim, que nós devemos ter em comum, em pleno acordo, dentro da nossa comunhão. O primeiro ponto que eu quero compartilhar sobre o que nós devemos ter em comum é o seguinte. Primeiro ponto, devemos ter a mesma autoridade. Um texto muito conhecido por todos nós, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, Paulo, inspirado por Deus, vai dizer o seguinte para Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Temos que ter a mesma fé, irmãos. Temos que ter a mesma crença. Temos que ter a mesma doutrina. Isso tudo tem que nos unir em comunhão. E isso tudo tem a ver, como o próprio texto diz, autoridade. Por quê? Porque quando nós não temos a Bíblia, a palavra de Deus como autoridade, na qual eu devo obedecer fielmente e deixar que essa autoridade transforme a minha vida, ou seja, quando isso não acontece, além de eu estar pecando, eu estou enganando a mim mesmo. Irmãos, se não tivermos isso em comum, já vamos começar a viver o nosso cristianismo de forma errada. Além de nós não estarmos vivendo da forma como Deus quer, vamos viver do nosso jeito. Então, por isso, nós devemos ter a palavra do Senhor. Isso tem que nos aproximar em comunhão. Isso tem que nos tornar um só. É como naquela brincadeira, não sei se você já brincou, de uma brincadeira chamada cabo de guerra, onde cada um quer puxar a corda para o seu lado, e aquele que puxa até o meio lá vence. Se isso acontece dentro da igreja, se cada um quer puxar a corda para o seu lado, nós vamos perder a nossa essência. Porque compartilhar a mesma fé e ter a Bíblia como autoridade não é uma guerra. Isso é um fato bíblico que faz parte do plano de Deus, para que nós tenhamos uma comunhão saudável. Ou seja, devemos todos estar no mesmo lado. Isso tem que nos tornar, isso nós temos que ter em comum, a mesma palavra. Outro ponto, segundo ponto que eu quero compartilhar é, além de ter autoridade em comum, nós também devemos ter outra coisa importante em comum, que é o mesmo Deus. Paulo fala em Efésios 4, versículo 5, há um só Senhor, e aí ele continua, uma só fé, um só batismo. Quando Deus deu a lei ao povo de Israel, Ele deu uma ordem importante. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 3, ele diz: então Deus falou estas palavras para todo o povo: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não tenham outros deuses além de mim. Irmãos, através da nossa comunhão, devemos ter o mesmo Deus que nos governe, na qual nós prestamos culto. Estamos aqui prestando culto para esse Deus. Quando professamos o mesmo Deus, isso vai nos unir, porque Deus é o nosso Pai amado, que nos ama, e Deus deseja que os seus filhos vivam em comunhão.
Afinal de contas, como já estamos falando aqui há algum tempo sobre comunhão, a comunhão sempre fez parte dos planos de Deus para a sua igreja. E quando temos o mesmo Deus, quando professamos o mesmo Deus e quando temos o mesmo Deus em comum, nós não vamos buscar outros deuses que preencham as nossas vidas para que possamos viver a nossa vida do jeito que nós queremos. Mas quando nós professamos o mesmo Deus, quando nós compartilhamos o mesmo Deus, pode ter certeza que a nossa comunhão tornará ainda mais forte. Nós ficaremos ainda mais fortes em união. O último ponto que eu quero compartilhar, devemos ter a Bíblia, nossa autoridade, em comum, devemos compartilhar Deus em comum, isso tem que ser comum entre nós. E o último ponto que eu quero compartilhar para encerrar é, devemos ter a mesma missão. Isso também nós temos que ter em comum, devemos ter em comum a mesma missão. Precisamos ter, irmãos, um plano de ação, para que mais e mais pessoas conheçam a Cristo, conheçam a mensagem do Evangelho. Ninguém aqui é cristão sozinho. Somos um corpo com muitos membros. E cada um tem os seus dons, para que juntos, através da comunhão, possamos cumprir a missão de Deus. E qual é a missão que Deus deu aos seus discípulos? Pregar o Evangelho a toda a criatura. Temos que ter a mesma missão, o mesmo foco, o mesmo objetivo. Senão, a igreja fica desorganizada. E se isso acontece, a igreja não vai ter um crescimento saudável. Ou seja, irmãos, devemos sempre trabalhar juntos. E como podemos trabalhar juntos? Seguindo as instruções deixadas por Jesus. Então, qual foi a estratégia que Jesus deixou para que juntos, em comum, em comunhão, possamos cumprir a missão dele? Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus deixou a sua estratégia para seus apóstolos. E agora, nós fazemos parte dessa missão, de continuar pregando o Evangelho a todas as pessoas. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala para os seus apóstolos, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa foi a estratégia, irmãos, deixada por Jesus, para que o Evangelho pudesse alcançar todo o mundo. Os apóstolos deveriam começar em Jerusalém, pregando ali. Depois, eles deveriam alcançar o estado da Judéia, pregando a mensagem do Senhor. Eles deveriam incluir também a região da Samaria, para partilhar o Evangelho também aos samaritanos. E, finalmente, depois de tudo isso, eles deveriam alcançar até os confins do mundo, para que o Evangelho pudesse chegar. E chegou até aqui, até você. Você teve a oportunidade de ouvir o Evangelho e aceitar o Evangelho. Irmãos, nós estamos nessa última parte do plano de missão deixado por Jesus, que é pregar o Evangelho a todas as nações. O trabalho ainda não terminou, e é justamente através da comunhão que vamos realizar o desejo divino, o desejo de Deus, deixado por Jesus. Devemos estar unidos, irmãos, no único propósito, numa única missão. Isso nós também devemos ter em comum. Só assim, através da comunhão, ficaremos mais fortes e, principalmente, quando entendemos um pouco mais sobre o que é comunhão, devemos passar a valorizar todos os momentos, não somente um, mas todos os momentos para estarmos juntos. Amados irmãos, assim como os nossos irmãos do primeiro século, devemos também, nós, priorizar a comunhão entre nós. Eles
tinham tudo em comum, como eu citei Atos 2, 42 a 44. E a pergunta que eu faço para nós pensarmos aqui, e nós, hoje, século 21, nós temos tudo em comum? E se temos, então vamos continuar valorizando a comunhão que temos em Cristo Jesus. Entretanto, porém, todavia, se não temos, vamos voltar ao padrão bíblico registrado nas Escrituras, para que assim Deus seja honrado através da nossa comunhão. Eu deixo um desafio para você essa semana. Pense, reflita, ore, medite sobre as palavras que eu disse nesta manhã, sobre o que nós temos em comum. Pense, o que mais nós temos em comum que nos une em Cristo Jesus? E vamos caminhar rumo à comunhão eterna com o nosso Senhor, Deus e o seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, que Deus continue abençoando a nossa comunhão e que possamos nos lembrar que o que temos em comum, o que nos une.